Veja como está ficando. Esse manequim é tamanho 38. Então, você observa que essa parte aqui, ela está larga. Então, o que vai acontecer? Nessa próxima carreira, eu vou segurar com as correntinhas. As correntinhas é que vão fazer o ajuste para que ela fique assentada, tanto aqui no decote, quanto na lateral da cava. Agora, preste atenção. Esse momento, você também pode determinar o tamanho dessa blusa. Porque, veja bem, olha o tamanho que ficou da cava. Então, você pode adaptar para um tamanho maior. É só fazer um tamanho maior de correntinhas. Eu vou deixar um tamanho para esse daqui, que seria o tamanho 38, do 38 ao 40. E depois você pode fazer para adequar ao seu tamanho. Então, essa próxima carreira, eu vou colocar minha linha aqui, nessa ponta do decote, desse lado. Aí, eu vou descer a carreira e vou dar a volta por toda a barra. Vou sair aqui desse lado, aí eu vou subir e fazer o decote. Subo o decote, faço as cavas, faço a parte das costas, faço a outra cava, vou sair aqui em cima e vou descer novamente. Depois eu vou passar mais uma carreira, a volta toda. Aí, novamente o decote e só então eu vou fazer a alça, certo? Então, e descendo fazendo toda a volta novamente. Então, esse é o processo que eu vou fazer desse acabamento. Então, veja onde eu vou começar a carreira de acabamento. Esse é o square da alça. E aqui é aquela ponta da lateral esquerda. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, nesse vezinho aqui, no primeiro vezinho. E a intenção é descer, vir com a carreira nesse sentido, nivelando essa carreira, deixando ela no nível certo. E para fazer isso, eu vou trocar de agulha, eu vou usar uma de 3 milímetros para meu ponto ficar mais justo, porque eu quero acertar essas alças aqui. Então, por isso que eu vou usar outra agulha no acabamento. Vou puxar o fio, fazer um baixíssimo aqui, e agora já venho no próximo ponto, fazendo ponto baixo. Então, eu vou seguir em ponto baixo. Dentro do espaço, eu coloco um ponto baixo e um ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui, na alça, eu vou colocar 2 pontos baixos. Estava prendendo esse fio, né, por baixo. Agora, eu já vou deixar ele aqui para depois eu escondê-lo, a ponta inicial. Aí, eu continuo na próxima alça, colocando 2 pontos baixos em cada alça, diminuindo assim esse tamanho. Um ponto baixo no próximo ponto e no próximo ponto também. Só que veja só, agora ele está um desnível bem grande aqui, porque essa ponta está sozinha. Esse aqui é aquele square que a gente fez pela metade, esse de baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Para ajustar, eu vou começar um ponto baixo, não vou finalizá-lo.
introduzo a agulha no próximo ponto e concluo arrematando esse ponto. E já venho para o próximo ponto, dando a sequência. Um ponto baixo aqui no espaço, outro aqui que faz a ligação dos squares. Agora, eu já vou começar fazendo aquele square que está pela metade. Então, nesse square, eu vou colocar 3 pontos baixos, porque sempre ele tem aqui como se fosse um ponto alto. Então, eu vou estar colocando 3 pontos baixos. Veja como está ficando. Esse é o acabamento da lateral. Aqui no miolo eu vou colocar um ponto baixo e sigo com mais 3. Até chegar na ponta do square. Cheguei aqui na ponta do square, vou colocar mais, já fiz os 3 pontos baixos, vou colocar mais um, que é para eu conseguir fazer a virada. E mais um em cada um desses pontos altos. Agora, nessa parte aqui, eu não vou fazer tantos pontos baixos, porque essa parte que eu vou chegar agora é a parte da barra. Então, nós vamos fazer de maneira diferente. Eu vou colocar um ponto baixo e vou fazer 3 correntinhas. E um ponto baixo na próxima alça. 3 correntinhas. Ponto baixo na próxima alça. 3 correntinhas, ponto baixo na próxima alça. Dessa forma, eu dou uma segurada nessas alças maiores. Aí ele não fica tão largo. 3 correntinhas, ponto baixo na próxima alça. 3 correntinhas, ponto baixo dentro do V, 3 correntinhas. Aqui, como a gente observa esse nivelamento aqui, essa curva, vamos dizer assim, eu vou colocar um ponto alto. E 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima alça. E assim eu vou continuar nessa parte de baixo.
Observe que aqui eu acompanhei esse ponto, porque aqui ele vai ficar uma pontinha. Então, foram as 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo no Vzinho. E aí, dou sequência. Nesse daqui, eu já vou fazer o ponto alto. Nessa ponta, eu faço dentro dos Vzinhos. Então, sempre vai ser assim, intercalando. Uma hora com essa ponta e outra hora fazendo ponto alto. Cheguei aqui ao final da parte de baixo. Agora eu vou contornar esse Vzinho e dar sequência na outra lateral, na lateral do lado direito. Então, eu faço como da outra parte. Ponto baixo nos 2 próximos pontos altos e mais um aqui dentro. Agora, eu sigo fazendo os 3. Três pontos baixos nessa alça que é daquele square que está pela metade. No centro do square eu faço um ponto baixo e depois mais 3 novamente na outra alça. Um ponto baixo aqui na emenda dos squares, outro dentro desse V. Agora, desse lado, eu vou fazer da mesma forma que do outro. Eu vou introduzir aqui e não vou terminar. Aí, depois, nesse, eu introduzo e aí eu arremato os 3. Porque assim, essa parte maiorzinha vai ficar aqui do lado de cá. Então, ele foi feito de maneira invertida do que eu fiz do outro lado.
certo? Porque o que a gente tem que cobrir, na verdade, é a diferença entre esse Vzinho e esse Vzinho. Se eu fosse introduzir aqui e depois fazer aqui, ia ficar do lado de cá. Aí dá a sequência. Fazendo os pontos baixos. Agora, dentro da alça, apenas 2. E já cheguei aqui no canto. Então, agora, nós vamos iniciar a parte do decote. Caminhando até essa alça. Então, eu venho aqui, vou fazer um ponto baixo sobre o próximo ponto alto e sobre o próximo ponto alto. E também um ponto baixo dentro do próximo espaço. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto baixo dentro do espaço, assim como eu fiz na parte de baixo. Se você quiser deixar mais largo, para um tamanho maior, essa parte do decote, a pessoa pode ter mais busto, se é um tamanho maior, você pode, ao invés de colocar 3 correntinhas, colocar 4 correntinhas. Ou até as 5 correntinhas, que já era como eu estava fazendo anteriormente aqui nas alças. Então, isso vai ficar a critério da medida que você vai ter que fazer. Observe como ele assenta as correntinhas. Então, ele diminui, né, e deixa bem nivelado. Essa parte fica em nível. Aqui eu faço ponto alto, como eu estava fazendo na parte de baixo, e as 3 correntinhas. Agora, aqui nós temos um cantinho, que é o cantinho da alça. Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma: 3 correntinhas e o ponto alto, pegando nessa segunda escadinha, nesse segundo degrau. Para nivelar isso aqui. Aí, venho novamente com 3 correntinhas e o ponto baixo dentro da próxima alça. Segue com 3 correntinhas, ponto baixo. Essa é a parte do decote. Agora, nós vamos chegar aqui na ponta da alça. Então, para chegar nessa ponta da alça, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar 4 correntinhas e 2 pontos altos dentro desse Vzinho. Novamente, 4 correntinhas e o ponto
baixo na próxima alça, na alça do outro lado. Então, aqui, essa é a ponta que depois eu vou colocar a alça, da onde vai sair a alcinha. Aí, continua 3 correntinhas, ponto baixo. Aqui, como eu vou chegar também numa parte que não tem a alça, eu vou pegar e vou colocar um ponto alto nesse ponto baixo aqui. Novamente, 3 correntinhas, um ponto baixo nesse próximo espaço, nessa próxima alça. Novamente, 3 correntinhas, um ponto baixo dentro do vizinho. Três correntinhas, um ponto alto entre os dois V's. Então, observe que já foi feito aqui e nós continuamos a volta agora fazendo a parte da cava. Ela dá continuidade, fazendo a cava, e aí depois eu vou subir e fazer essa outra lateral da parte da alça, da parte das costas. Cheguei aqui no final da carreira e vou fazer essa pontinha como eu fiz a outra, colocando um ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo dentro do Vzinho. Agora eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, no próximo ponto baixo, que é a parte da lateral. Então, vou iniciar agora outra carreira. E, ao invés de eu colocar ponto baixo, eu vou fazer aquele ponto baixo alongado. Eu o chamo de alongado. Então, eu vou fazer uma correntinha, introduzo a agulha nesse mesmo espaço, dou uma laçada e passo por uma laçada, por uma alcinha. E depois eu arremato os dois. Então, veja bem, introduzo, puxo, passo por uma e arremato. Eu chamo de ponto baixo alongado. Ele dá um diferencial no trabalho.
E eu vou fazer ele até essa parte que eu fiz de ponto baixo, que é onde vão ficar os botões. Cheguei aqui na ponta e vou fazer o contorninho. Então, sigo com o ponto alto alongado, ponto baixo alongado, desculpa. Nesse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos alongados, para poder fazer a minha curva. Aí no próximo, outro ponto baixo. E mais outro. Então, 2 e 2 em um ponto só. Aí aqui, novamente, um ponto baixo alongado, mais um e mais um. Fazendo a pontinha da parte de baixo. Agora, eu vou seguir fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo dentro da alcinha. 2 correntinhas e um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo. Pulando aqui também aquele ponto alto, fiz as 2 correntinhas e vou na sequência. Agora que eu cheguei nessa ponta aqui, eu vou fazer com 3 correntinhas, para ela não repuxar. Então, eu coloco 3 correntinhas, o ponto baixo naquela alça central, mais 3 correntinhas e outro ponto baixo na próxima alça. Depois, eu sigo normalmente com as 2 correntinhas. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Cheguei aqui na outra ponta e vou fazer igual eu fiz na outra. Então, 2 correntinhas e ponto baixo alongado no próximo ponto. Aqui eu estou na curva, então eu vou colocar 2 pontos no mesmo ponto e nesse daqui também 2 pontos. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo alongado em cada um dos próximos pontos baixos, como do outro lado. E vou assim até chegar no decote.
Então, cheguei aqui no canto do decote e fiz 2 pontos baixos alongados até sobre esses 2 pontos altos. Agora, nesses pontos das laterais, eu vou fazer ponto baixo simples, o normal. Quatro pontos baixos. E vou colocar um dentro dessa alça. Agora eu venho colocando 2 correntinhas e um ponto baixo. 2 correntinhas e um ponto baixo. Lembrando que, se você está deixando um espaço de correntinhas maior aqui no decote, porque aqui na carreira anterior eu deixei 3, e eu disse que se você fosse fazer maior, você poderia deixar 4. Então, no caso, você vai deixar 3 correntinhas aqui, para dar uma equivalência, certo? Então, como eu estou fazendo no tamanho menor, eu sigo fazendo 2 correntinhas. Pulo aquele ponto alto e dou a sequência. Agora, eu cheguei aqui naquele ponto alto, naquele bloco que fica a alça, que ficará a alça. Então, veja bem, vou fazer 2 correntinhas e um ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Agora, eu vou fazer as correntinhas da alça. No caso desse tamanho, eu vou fazer 20 centímetros de correntinhas, que vai ser o suficiente para o tamanho que eu estou fazendo. Fiz os 20 centímetros de correntinhas e agora eu vou pegar a ponta da parte de trás, que forma a parte, onde eu vou colocar. Aqui, pelo avesso, essa parte do avesso, eu venho nesse primeiro ponto alto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço outro ponto baixo. Agora, eu vou vir caminhando por essa correntinha, fazendo pontos baixos. Veja bem, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte da abertura. Eu vou fazer ponto baixo alongado. Em cada correntinha, eu faço um ponto baixo alongado, formando a alça, deixando a alça mais larguinha. Fiz toda essa parte da alça com os pontos baixos alongados e cheguei novamente na outra ponta da alça, da parte da frente. Então, aqui naquele segundo ponto alto, eu introduzo a agulha e faço outro ponto baixo, um ponto baixo normal. Aí, eu venho e faço 2 correntinhas
e um ponto baixo na alça, dando sequência ao que eu estava fazendo antes. Vou fazer isso a volta toda da cava, até chegar aqui onde está essa outra ponta da alça, a ponta da parte de trás. Cheguei na ponta da alça da parte de trás. Já fiz um ponto baixo aqui, nessa alça. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto baixo pegando aquele mesmo ponto alto que estava ali. Vou fazer mais 2 correntinhas, tirar a agulha do meu trabalho. Vou passar essas correntinhas aqui por trás e colocar de novo a minha agulha. Agora, eu vou fazer novamente um ponto baixo aqui nesse ponto alto. Então, dessa forma, aquelas correntinhas ficaram no avesso, do lado de dentro. E eu não precisei cortar o meu fio. Então, agora novamente 2 correntinhas e o ponto baixo dentro da alça. E vou dando sequência ao trabalho. Vou passar o novelo por dentro, ele ficou aqui. E vou fazer assim até chegar para fazer a outra alça. A outra alça eu faço no mesmo sistema. E posso fazer aqui das costas mesmo. Começo aqui nas costas, vou lá para frente, volto, dou continuidade na cava e faço o mesmo que eu fiz aqui passando a linha por dentro. Aí finalizo essa carreira com um ponto baixo e depois um ponto baixo nos 4 seguintes. Aí aqui já é a curvinha, faço mais um ponto baixo e um ponto baixíssimo para encerrar essa carreira que eu fiz as alças. Agora faço uma correntinha no mesmo ponto, vou iniciar outra carreira com os pontos baixos alongados. E vou dessa maneira até aqui na parte de baixo, até chegar à parte de baixo. Cheguei aqui na parte de baixo. Para fazer essa parte do canto, eu vou fazer 2 pontos nesse último que eu acabei de fazer. No próximo também. 2 pontos baixos alongados. Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo normal. E vou iniciar o acabamento. Então, faço 3 correntinhas e um ponto alto pegando aqui nesse ponto baixo que eu acabei de fazer. Introduzo a agulha lá nas correntinhas do ponto baixo, né, nessas trancinhas que ficam em cima, e faço o meu ponto
alto normalmente. Pulo 2 pontos baixos. No próximo, eu coloco um ponto baixo. Então, novamente, 3 correntinhas e um ponto alto, pegando no ponto baixo. Vou lá na alça e faço um ponto baixo. Então, eu vou deitando esse bloquinho de pontos altos. E vou dando sequência dessa forma, colocando dentro da alça o meu ponto baixo. Fiz um bloquinho de pontos altos e agora eu vou colocar nesse próximo ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo já nesse ponto baixo aqui. Aí eu vou fazer mais um bloquinho. Pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto baixo. Agora eu já venho aqui no canto e vou fazer um ponto baixo alongado. 2 no mesmo espaço. No próximo espaço também. 2 pontos baixos alongados. E agora, um em cada ponto baixo. E segue dessa forma até chegar lá no decote. Cheguei aqui na parte do decote. Veja bem que eu tomei como parâmetro esses pontos altos aqui. Então, eu parei bem aqui o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais uma carreira nessa lateral, porque eu quero que esse transpasse fique um pouco maior. Então, veja bem, vou fazer 2 correntinhas, virar o meu trabalho, vou pular esse primeiro ponto e já venho no segundo. E aí eu começo a fazer novamente o ponto baixo alongado. Vou fazer dessa forma para que esse transpasse fique maior. Aqui ele vai ficar retinho. Vou até lá embaixo e depois eu vou voltar. Cheguei ao final, aqui onde é a barra. Agora eu vou virar e já vou fazer o acabamento dessa parte, dessa lateral. Então, no primeiro ponto, eu já venho e faço um ponto baixíssimo. E vou caminhando dessa forma, fazendo pontos baixíssimos. Em cada ponto baixo, eu vou puxando
e caminhando dessa forma. Olha como fica. Bem batidinho, que é o acabamento. Cheguei aqui, próximo ao decote, aí vou fazer um ponto nesse último ponto baixo e naquelas duas correntinhas iniciais. Vou introduzir a agulha e fazer ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer essa lateral também. Então eu vou introduzir a agulha aqui, que é entre os pontos, faço um ponto baixíssimo, venho nesse próximo que já está se levantando aqui e faço outro ponto baixíssimo. Agora, mais um no próximo ponto baixo. Agora eu já ergo as 3 correntinhas e faço um ponto baixo pegando essa lateral do ponto. Deito esse ponto, pulando esses 2 pontos baixos, venho aqui nesse próximo. Agora, novamente, 3 correntinhas, ponto alto naquele ponto baixo. E venho colocando no espaço, assim como eu fiz o acabamento da parte de baixo. Então veja como ficou. Agora é só dar continuidade fazendo o contorno do decote, das cavas e da parte das costas, a volta toda. Cheguei aqui na altura da alça, então vou fazer um ponto baixo na base e 2 correntinhas. O mesmo processo que eu fiz anteriormente. Tiro a agulha, passo por trás e vou pegar o meu fio aqui desse lado. Venho aqui na base novamente, introduzo e faço um ponto baixo. E aí continuo com o ponto deitado. 3 correntinhas. O ponto alto. Deito, próxima alça. E continuo. E vou fazer dessa forma sempre que chegar na alça. Na parte das costas, depois na parte da frente. Já fiz toda a volta e cheguei aqui na ponta do lado esquerdo. Então eu vou continuar com o acabamento. Pulo 2 pontos baixos e venho no próximo. Vou fazer mais um.
2 pontos baixos novamente e venho no próximo. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo. Aqui no cantinho eu vou fazer outro ponto baixo. Aí eu vou fazer uma correntinha e mais uma carreira com o ponto baixo alongado. Cheguei até aqui na parte do final da barra. Só que agora eu não vou dar continuidade à carreira. Eu vou arrematar, cortar meu fio. Observe que ele ficou retinho aqui também. Aí você pega uma agulha menor, vira no avesso e vai puxar esse fio e dar um nozinho. Aí depois é só escondê-lo. Agora vamos ver no manequim como ela está. Veja como essa parte do decote ficou assentada, porque foi feito toda essa parte de segurar os pontos. E aqui é onde nós vamos colocar os botões. Aqui também na parte da cava. Na parte das costas, você observa como está larga, porque esse manequim é 38. Então, ela fica bem larga. Por isso que nós vamos fazer o ajuste. E observe que não dá para mudar o padrão dos squares. Se você quiser fazer de uma forma que ele fique bem ajustado para um tamanho 38, sem fazer o franzimento, aí eu aconselho você a usar uma linha bem mais fina. Então veja o comprimento a partir dessa parte do square da alça até aqui embaixo. Deu 38 centímetros. Se você quiser mais comprida, é só fazer outra carreira de encaixe de square. Na largura, deu 58 centímetros. Então, você imagina que para quem tem um busto grande, né, que seja uma circunferência até 1,20 m, ela vai estar servindo, ficando assim nessa parte sem o franzimento. Agora, para eu adaptar para um tamanho menor, então eu vou fazer aquele ajuste passando a tira aqui em volta. E é isso que nós vamos ver.